Bom, boa noite, Jorge. Boa noite, Anderson. Boa noite, João. Boa noite. Boa noite. Só a vocês que estão aqui, alguém que possa chegar aí no meio da gravação, no meio do estudo. Iniciei aqui a gravação para aquelas pessoas que aceitam participar, né, da gravação, que depois vai para o YouTube. Se não tem nenhum problema com isso, pode manter a câmera ligada. E todos participativos, e aqueles, enfim, que não quiserem podem fechar a câmera e acompanhar aqui conosco. Bom, meu nome é Guilherme, feliz ano novo, primeira vez que eu os encontro, pelo menos olhando olho no olho aqui na tela do computador, e muito bom reencontrá-los, fico muito satisfeito de saber que nesse ano a gente vai contar uns com os outros novamente, e cabe a mim dar sequência ao capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Ele foi iniciado pelo Anderson no ano passado, já teve uma aula sobre isso. Eu acompanhei no YouTube, a curtida no YouTube e o view lá no YouTube é meu, sobre essa aula. E, enfim, vi que estava o João na aula, estava todo mundo, estava o seu Washington, participativo. Daqui a pouco ele entra aí conosco. Mas, enfim, vou fazer rápido resumo do que eu compreendi ali, do que o Anderson deu início. Até mesmo antes deu início, ficou com bastante coisa, né? Porque antes dessa aula foi uma série de aula dele, se eu não me engano, que é Amai os Vossos Inimigos, que foi antes também, que tem tudo a ver com o início, nada por acaso, né? Tem tudo a ver com o início desse capítulo 13, que eu acho que o Anderson percebeu muito bem, fica muito concatenado com isso. Mas, enfim, a última vez que eu estive aqui à frente dos estudos foi ainda lá nas Bem-aventuranças, que é a segunda parte do Evangelho, segundo o Espiritismo, e agora a gente está numa terceira parte, onde, enfim, em máximo resumo, são aquelas partes onde se orientam as coisas, não se orientam como que a parte das bem-aventuranças é mais ligada a um estado de espírito, é mais ligado a um sentimento, a uma forma de enxergar o mundo. Essa parte aqui, a gente começa a ter algumas orientações, como agir, né? Dado que a nós espíritas, aos cristãos em geral, que eles têm acesso à palavra e à verdade, que eles sabem muito bem que fora da caridade não há salvação. E caridade é uma forma de agir, não é só uma forma de pensar, não só uma forma de espírito, é uma forma de agir, acima de tudo. Então, esse é um dos capítulos que nos orienta a forma de agir sempre com muita paciência, não paciência, com muita clareza em relação aos nossos limites de evolução, os nossos limites como estamos agora. Só antes de continuar, aqui para mim, Jorge, está você na tela. Eu não sei por quê, eu não sei se isso vai aparecer na gravação, eu falando e você na tela. Deixa eu ver se eu mudando alguma coisa aqui para mim, muda. Vamos lá, viu? Quem está falando? Galeria. Tá. Então, Mas a gente já está vendo mudei. você na tela. Você Que que bom. está a tela maior. Beleza. Tá. Para mim já mudou aqui novamente. Então, bom, inicialmente o Antes começou ali falando sobre o primeiro capítulo, que é fazer o bem sem ostentação. Fazer o bem tem a ver com caridade e a noção de caridade, que foi tratada em capítulos anteriores e vai ser tratada daqui em diante até o fim do Evangelho segundo o Espiritismo. É massificado, é repetido, porque é um tema indissociável, é um tema inafastável, e ele tem várias formas de se olhar para a caridade, várias formas de se olhar. Caridade desinteressada, a caridade material, a caridade moral, todas as formas de caridade são muitas, e compreendê-las também vai nos ajudar a evoluir a nossa reforma íntima, em ver onde está a nossa deficiência, onde que está... Às vezes a gente pratica sem
perceber tanto e sem olhar muito como a prática está sendo feita. Vai no automático, no piloto automático, sendo que essa parte do Espiritismo, que é o estudo, serve muito para você olhar para os atos que você faz no automático e passar a compreendê-los de forma um pouco mais densa. Descobrir de onde vem, quais são os conceitos que estão em torno, descobrir que o que você faz no automático, do seu saber popular, do seu saber inato, ele faz parte de orientações cristãs, de orientações que nos são colocadas pelos apóstolos, dos espíritos que auxiliam Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Enfim, o Anderson colocou fazer o bem sem ostentação. Bom, ostentação hoje em dia, essa palavra tá muito popular, né? Mas ostentação como forma de até coisa positiva. Tem funk ostentação, sertanejo ostentação, enfim, ostentar hoje no popular é quase aceitável, né? Ostentar significa que você não é o falso humilde, ostentar. Não, estou falando não ostentação aqui para Kardec, tá? Estou falando ostentação no saber popular, no senso comum. Isso tem que ser desmistificado. A ostentação aqui é querer que todo mundo saiba, fazer de forma interessada, fazer querendo retorno, uma reciprocidade imediata, querendo seu pedacinho do céu, enfim, fazer de forma interessada. E eu vou ler só a passagem de Mateus, que dá início a esse capítulo, que o Anderson já leu, mas eu queria retomar porque, assim, é uma passagem que ela é a base de todo o capítulo 13, que é não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então é o seguinte, está em Mateus, capítulo 1, vai do versículo 1 a 4. Eu vou ler aqui. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai, que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não faça de forma a tocar uma trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Bom, aqui, retomando basicamente sempre aquela ideia de fé esclarecida, que a fé aliada à crença, aliada a um saber que não se liga propriamente a coisas explicáveis pelas nossas leis da física, né? Aquilo que demanda da gente uma fé de fechar o olho um pouco, mas a fé esclarecida, que o Espiritismo dá esse segundo passo, que é não só a fé cega, é a fé que se acredita de verdade, aquela fé que se questiona e se busca ver o que tem em torno daquilo, quais são as questões morais, filosóficas por detrás dos desígnios de Deus, de todos os exemplos de Jesus. Enfim, essa fé esclarecida, nesse ponto aqui, por que ela volta à tona, ao meu ver, e depois Kardec traz isso? Que para que você faça em segredo, você tem que ter fé de que Deus está vendo, né? Não querendo o seu pedacinho no céu, mas aquela fé cega mesmo, aquela fé de que Deus é onipotente, acreditar em todos os desígnios desse ponto, onipresença, onipotência, onisciência, né? De que nada é escondido de Deus, nada é escondido da sua própria consciência. Eu me lembro de Renato Russo falando de mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Eu acho até pior, mentir para si mesmo e mentir para Deus, porque ele tudo sabe. Então, assim, não tenha nenhuma preocupação de que a sua caridade, o que você faz de bem, se ele está sendo visto ou não visto. Você pensar nisso já é um refúgio de fé, já é um questionamento ali que não é plausível que você tenha a todo momento.
Claro que no nosso pensamento, ainda pela nossa evolução, ainda pelas amarras da matéria que a gente vive se questionando algumas coisas que a gente não entende muito bem, né? Mas, enfim, o ideal é que a gente, de fato, tenha essa fé restrita, né? Quase o amor incondicional, a fé incondicional também nesse ponto, porque através dela é que virá o nosso amor incondicional e a nossa caridade sincera, que é aquela caridade desinteressada. Eu não estou preocupado com quem está vendo, não estou preocupado nem se Deus está vendo, porque eu tenho tanta certeza de que isso faz o bem à pessoa, faz o bem a mim, faz o bem ao universo, faz o bem que Deus coloca como sendo o caminho, a verdade e a vida, o caminho trilhado para estar ao lado dele, que você não tem que se questionar em relação a isso. Mas, novamente, a fé é esclarecida. A gente também tem que ler, tem que ter esses pontos aqui para que isso se torne na nossa cabeça, na nossa vivência, algo muito mais natural, algo que a gente faça num automático bom. Então, seguindo, o Anderson colocou o segundo capítulo, que são os infortúnios ocultos. E ali me chamou a atenção, eu antes gosto muito de caos, né? Então esse aí fez bem para ele, que conta o caos do anjo da consolação, que é uma figura que retoma em vários livros espíritas, tá? Tem esse anjo da consolação narrado, que, enfim, rapidamente, a figura da mulher que ninguém sabe o nome, né? A mãe que sai e não se veste com roupas muito extravagantes, nem muito bonitas, apesar de ninguém saber se ela tem dinheiro ou não tem dinheiro, mas que é para não ruborizar, para não constranger aqueles que recebem a caridade. Esse capítulo é muito importante para compreender algo que, assim, na prática é muito difícil. Só que é tão difícil que quando isso acontece, você nem percebe que aconteceu. Que é meio doido isso, que é o seguinte: quando você, enquanto doador, né, enquanto a pessoa que pratica caridade, se confunde com o próprio donatário, que é quando os papéis eles se misturam, onde não é possível apontar quem está recebendo e quem está doando, pois é uma relação entre irmãos. Eu, enfim, tive muita felicidade de poder participar de uma ONG que fazia visitas em hospitais. E, assim, era muito legal dos voluntários mais antigos. Eles tinham uma frase que, assim, isso ficava martelando na minha cabeça, eu não entendia de jeito nenhum, entendia de jeito nenhum. Que eles falavam assim, poxa, a caridade, o voluntarismo, né? O ser voluntário é uma via de mão dupla. Você dá e recebe. Só que, assim, isso é tão comum ao longo do tempo que você nem percebe que está sendo voluntário. Então, assim, tem o primeiro passo, que é o dar e receber, que, assim, admite-se que na nossa limitação de evolução, que ainda aqui no nosso planeta de prova de expiação, e nós também como espíritos difíceis ainda, com várias coisas a espiar e várias coisas a passar, é difícil que logo de cara a gente faça algo com total desinteresse. E aqui, um parêntese. Desinteresse não é só aquilo objetivo, não, de querer uma recompensa financeira ou querer um obrigado logo assim no rosto da pessoa. Não é esse interesse, não é dessa forma tão clara, não. Às vezes o interesse ele é ligado a algo que está muito no seu íntimo. É você pensando, caramba, olha só, hoje eu tô legal, hoje eu fiz coisa boa, ontem eu fiz uma coisa ruim, mas pelo menos eu compensei hoje. Então, assim, é uma matemática que você faz na sua cabeça, que é o interesse velado na sua cabeça. Existe uma matemática ali de bônus e ônus, né? Você pega até lá no André Luiz, tem a questão do bônus hora, que não tem a ver, tá, com essa matemática nossa, não. Mas é uma forma de se estabelecer como a caridade, quais são as formas boas e benévolas que você executa e de que isso conta para a sua evolução moral. Mas, óbvio, não conta da forma que a gente conta como mais ou menos. Eu estou devendo isso e vou lucrar isso. Isso é uma forma interessada de se pensar a caridade. Pensar nisso, ou o contrário, né? Às vezes uma pessoa
que se sabe e se reconhece deficiente com a família, que se conhece e se reconhece deficiente com os amigos mais próximos, elas muitas das vezes são voluntárias exímias, ali muito participativas, muito disciplinadas, mas dentro de casa, com seus familiares e com os próximos, é uma pessoa sem muita atenção, sem muita paciência. Então, isso também pode vir com uma matemática na cabeça da pessoa, como uma forma interessada. Olha, na minha casa eu posso não ser a melhor pessoa do mundo, posso não ser o melhor filho, a melhor mãe, o melhor pai, o melhor irmão, mas, poxa, pelo menos eu estou fazendo o meu papel, né? Pelo menos eu estou fazendo o meu trabalho voluntário. Não é dessa forma. Não existe essa matemática. Pelo contrário, né? O Antes colocou ali a mais os nossos inimigos, mais ainda os mais próximos, porque ali, nas nossas programações de encarnação, não é à toa que é colocado a nossa família, a nossa volta, os nossos amigos, as pessoas mais próximas. São eles que fazem mais parte do nosso projeto de reencarnação. É com eles que a gente deve conviver também. Então, assim, é para eles que a gente tem que exercer nossa caridade moral acima de tudo. E não tentar compensar isso com uma caridade na rua, com uma caridade no centro, com uma caridade nisso. Claro, nesse mesmo capítulo, na semana que vem, a gente vai ver a diferença da caridade moral e material. E ver que, assim, não são todas dispensáveis, pelo contrário, é uma etapa, é uma evolução, é um aprendizado também. Mas a gente está estudando para entender direitinho onde é que a gente está, onde é que pode melhorar. Então, está ali nos infortúnios ocultos, no Anjo da Consolação, que é essa ideia da caridade que ninguém vê, da caridade que não se ostenta e da confusão positiva entre donatário e doador, onde você, com a sua doação, não constrange aquele que está recebendo, que ele não se sinta humilhado, que ele não se sinta dependente de você, porque você também está recebendo ajuda. Essa via de mão dupla, que eu falei que é a questão complexa, quando você não pensa mais nisso, quer dizer que algo já está evoluindo. Você já está fazendo por fazer, você está fazendo porque é bom, está fazendo porque é legal. Você não está fazendo pensando que você precisa fazer, ou pensando que a pessoa precisa receber. Você está fazendo. Você está fazendo, você está agindo com caridade. Então, agora, entrando no capítulo novo, que eu creio que eu fui até o fim lá na aula do Anderson, ele parou nesse ponto, que é o óbolo da viúva, que é o terceiro capítulo, o terceiro subitem, né, desse capítulo. O óbolo da viúva, óbolo só em tradução, assim, só para a gente entender, é esmola, né? Era considerado uma moeda de pequeno valor, mas em tradução livre aqui para a gente entender, é uma esmola, né? Uma pequena doação, o óbolo da viúva. E ali é uma passagem de Marcos, se não me engano, é de Marcos. Vou ler para vocês. Passagem de Marcos é do capítulo 12, versículo 41 a 44, e parte de uma passagem de Lucas, que é do capítulo 21 e vai do versículo 1 ao 4 também. Seguinte. Estando Jesus sentado de frente ao gasofilácio é o lugar para depositar donativo, como se fosse a urna da igreja, que o pessoal coloca ali sua doação, né? Então, no lugar de gasofilácio, eu vou falar urna, tá, gente? Estando Jesus sentado de frente à urna, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes, palavras de Jesus, em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram as suas dádivas na urna, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, deram do que lhes tem muito, ao passo que ela deu o que lhe falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Bom, eu acho que a metáfora é colocada de uma forma muito clara aqui, né? Que é a viúva, que tinha muito pouco, né? Que tinha só uma esmola para si, tinha 10 centavos, 2 moedas de 10 centavos, ela doou esses 10 centavos na urna, fez essa doação. Ao ponto que no mesmo episódio, Jesus e os discípulos que ali estavam com ele, ao observar como aquilo era feito, viu que antes dela várias pessoas abastadas, né, com muito dinheiro,
que lhes abunda, né? Deu o que lhes abunda, deu o que tinha de dinheiro. Enfim, e a grosso modo, né, essas grandes doações, elas são mais vistas, elas são mais, ficam mais potencializadas. Isso vai muito também, isso não se restringe somente à intenção de aparecer da pessoa que doa. Nem sempre é isso. E assim, só fazendo um parênteses aqui antes de voltar no Evangelho. Agora, o meu caos, né? Sou eu falando. Eu me lembro, a minha ex-namorada, ela era formada em biologia. Eu me lembro que conversando com ela, eu brincava muito com ela da questão do Greenpeace, dessas ONGs de doação que só pedia doação para animal bonitinho, que é para panda, para tartaruga marinha. Ninguém pedia doação para barata, para o animal um pouquinho esteticamente mais nojento, né, para gente. Ninguém pedia doação para isso. Aí, assim, ela me deu uma resposta técnica que eu fiquei na minha, botei minha violinha no saco e entendi. Ela falou o seguinte, ela contou a história do Projeto Tamar, da tartaruga marinha. Falava assim que, na verdade, o Projeto Tamar pegava vários animais que estavam ali naquela orla, ali naquele bioma. Desde tatuí até caranguejo, isso. Só que esses animais não têm um apelo de marketing, né? Assim, nosso. E o que eles elencaram, que de fato é o mais bonitinho, que as pessoas mais tinham essa empatia visual, era a tartaruga. Então, não é que quando você doa para tartaruga, você está doando só para tartaruga. Ela só é a garota propaganda. Então, atrás da tartaruga, as pessoas, o marketing desse lugar, usa a tartaruga para ganhar um dinheiro para fazer um bem maior, para colocar nos outros que geralmente as pessoas não doariam. Então, por que eu estou contando isso? Né? Me lembro que recentemente, aí quando teve o desabastecimento de oxigênio lá em Manaus, em outros tantos lugares do norte do Brasil, ali no meio do ano passado, vários artistas se mobilizaram e doaram. Alguns deles fizeram questão de aparecer, outros não fizeram questão de aparecer. E eu me lembro que o Whindersson Nunes ele foi um dos que não colocou na sua própria rede social, ou seja, ele mesmo não usou os mecanismos que ele tem, e são muitos, né, para falar que ele doou, mas descobriram que ele doou. E falaram, divulgaram que ele doou e tudo mais. E eu gostei de uma entrevista dele que ele falou, olha, eu não queria, mas assim, já que estão me inquirindo, perguntando se eu doei, eu vou falar que doei e vou aproveitar a minha voz, já que vocês me revelaram, deixa eu aproveitar a minha voz para levantar essa causa aqui. Então, assim, por que eu conto? Por que eu estou colocando isso? Tem muitas pessoas que elas são abastadas, têm um poder aquisitivo muito grande, não só porque ela doa um valor muito grande, quer dizer sempre que ela está ostentando, não é dessa forma. Mas a gente aprende também que a maior caridade não é aquela que se faz com material, questão material. Então, uma coisa não é todo doação material de pessoas abastadas que são relacionadas a isso. E aí eu volta Kardec colocando aqui, e vocês me ajudam a ver se isso que eu estou comentando com vocês, que vem de mim, se coaduna, se liga com o que Kardec fala ao longo do capítulo. Ele diz o seguinte, através dos espíritos que o auxiliaram. O ponto sublimado da caridade, ou seja, o ponto máximo da caridade, nesse caso, falando do óbolo da viúva, da esmola da viúva, estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de... Peraí, eu acho que eu pulei, só um minuto. Não, pulei não. Estaria ele... Vou voltar. O ponto máximo da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele, o seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Novamente, aqui antes Kardec coloca que aquela pessoa que nada tem, que pouco tem, que não lhe abunda a riqueza, não lhe abunda o dinheiro, os bens materiais, elas muitas vezes se sentem menosprezadas, se sentem humilhadas por não ter o que fazer, por não ter o que doar. Elas se sentem
assim, sem saber o que fazer, eu não sei a palavra, mas assim, Envergonhada. envergonhadas, incapazes de fazer algo, quando, na verdade, o que lhes falta é um beijo, alguém que lhe auxilie e estenda a sua consciência disso. Às vezes, o que lhe falta não é só o dinheiro, e sim a consciência, a instrução de informação, a instrução de que uma caridade não é só de esmola, de dinheiro. A caridade, aqui como Kardec pontua, vem do seu talento, da sua inteligência, do seu tempo. Vem do empenho de conversar com o outro. Essa, por inversão, olha que curioso, né? Essa, de fato, é a maior caridade, é aquela caridade sublimada, é aquela que não necessita de você ter o bem material. Então, Jesus, Deus, na sua vasta inteligência, não pautou a potência da caridade aliada aos bens materiais. Não seria justo, não seria razoável que fosse assim, que só os mais abastados pudessem fazer a caridade máxima, a caridade verdadeira, porque a caridade só seria com a doação de esmola, doação de riqueza, doação de bens materiais. Não. A caridade é algo extremamente subjetivo. Extremamente subjetivo. E aqui, essa subjetividade fica mais clara com o que Kardec coloca aqui. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais descoberta de tesouros, de uma favorável insande aleatória, o recebimento de inesperadas heranças só para, enfim, fazer a caridade. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se vêem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se que o óbolo do pobre, a esmola do pobre, o pouco que tem o pobre, do que dá, privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem privar de coisa alguma. Aqui, obviamente, é uma alegoria, comparando os 20 centavos da viúva aos 20 mil reais que foi doado por um rico dali. É uma alegoria, mas que coloca aqui o que pesa mais ligado ao sacrifício, ligado à entrega pessoal. É esse ponto da caridade, quando a gente relembra, rememora todas as histórias dessas grandes figuras, como Madre Teresa de Calcutá, como Chico Xavier, vem a primeira coisa, que eles não reúnem grandes fortunas. Nenhum deles era rico, abastado. Segundo, eles doavam tanto de si que até mesmo faltava ali tempo, algum tempo, claro, né, gente? Estou falando de espíritos extremamente voltados para isso, extremamente evoluídos para se entregar em sua máxima potência. Às vezes, muito da caridade que a gente faz com a gente é saber da nossa limitação. Então, entregar-se ao ponto de perder a saúde, ao ponto de perder completamente o tempo que você tem para ter a caridade com a sua família, com os seus amigos e aqueles que te cercam, ela também é uma forma quase interessada de você tentar acelerar a sua evolução. Cada coisa no seu tempo. Mas, novamente, tomando como exemplo essas máximas pessoas, primeiro, a ausência de abundância material. E mesmo assim são eles os grandes exemplos de caridade. Grandes exemplos de caridade de tempo, de olhar no olho, de amor, de fraternidade, de um abraço, de não se imiscuir em tratar de leprosos, tratar de pessoas que geralmente são enjeitadas pela sociedade. Enfim, de fazer o diferente de um sacrifício que é muito subjetivo. Não existe um grau, um hall, onde você olha, abre o Evangelho segundo o Espiritismo e fala lá, opa, peraí, caridade de 5 horas vale mais do que uma caridade de montar uma cesta básica. Não é dessa forma. Deus sabe qual o peso do nosso tempo e o peso das nossas histórias que a gente tem que colocar em dia para que a gente use o que é possível para a caridade. E quanto mais perto a gente usa dessa potência que nos é permitida, nos é dada nessa encarnação, quanto mais próximo a gente chega dali, desse lugar ideal da nossa caridade,
melhor, melhor. Algumas pessoas têm mais aptidão, têm mais tempo, têm mais, enfim, têm mais talento para algum tipo de caridade e outros tipos de caridade. São tão diversas. Eu vi que o Anderson ligou e desligou a câmera umas 2 vezes aí. Quer comentar algo? Você, Jorge, sobre isso especificamente, sobre essa ideia de subjetividade da caridade, da caridade de tempo, caridade que não é material, caridade que não vem do nível de riqueza patrimonial que se tem. Não, ia deixar para fazer os comentários lá no final. Mas se você quiser, eu já posso falar alguma coisa agora. Não, porque eu vou passar para o último ponto, porque não, na verdade ele tem a ver, então vamos deixar os comentários no final. Beleza, vamos deixar para o final. Tem a ver, porque é o 4º capítulo, que é o seguinte, que o título dele é Convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Então, novamente, dar sem esperar retribuição, a caridade desinteressada. Passagem de Lucas, capítulo 14, vai do versículo 12 ao 15. Disse também àquele que o convidara: quando der um jantar ou uma ceia, não convide nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem mais ricos, para que em seguida eles vos convide para que você seja retribuído pelo convite que você fez a eles. Quando derdes uma festa, um festim, convide os pobres, os estropiados, os coxos, os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vos retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que achavam à mesa, quando Jesus disse isso, ouviu essas palavras e disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino dos céus. Vamos lá, em rápida explicação desse exemplo, que é um exemplo duro, né? Que é você deixar de convidar, quando der um festim, uma ceia, não convide seus vizinhos ricos, seus parentes, suas tias ricas, seus parentes, o pessoal que você gosta, não. Convide são os pobres, os mendigos, os coxos, os cegos. Convide aqueles que não vão ter como te retribuir. Qual que é a ideia aqui? Antes de ler a passagem de Kardec aqui, ele faz de uma maneira mais formal. Quando o ato de convidar aquele que não vai ter como lhe retribuir, quando você pratica esse ato, desde o início você está agindo de uma forma desinteressada, porque você já conclui e mesmo assim age convidando aquele que não vai ter como fazer em troca. Claro, tem aquele ponto lá atrás da caridade que você pede em troca o obrigado, né? O beneplácito, quase aquela humilhação da pessoa em você se colocar no lugar de donatário. Mas aqui não. Aqui o exemplo é o convite àquele que não vai ter como lhe retribuir. E vamos aqui às palavras do Kardec. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava Jesus, então, servir-se de imagens fortes, que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago do seu pensamento, tirando essa imagem forte, essa alegoria que é para todo mundo entender, vamos lá, para nós entendermos de uma forma mais sofisticada. O âmago desse pensamento de convidar aqueles que não vão ter como lhe retribuir se revela nesta proposição, abre aspas, e sereis ditosos por não terem eles meios de vos retribuir, fecha aspas. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Nesse capítulo aqui, mais à frente, os espíritos colocam que é esse saber do ato desde o início,
porque tem a caridade onde você não conhece a pessoa que você doa, que você convida, né? A pessoa que você pratica o bem. Então, você não tem como saber desde o início, você tem como agir na consciência, fazer aquilo ali pretendendo a retribuição. Mas você fica na dúvida se a pessoa vai ter condição de te retribuir ou não. Esse ponto aqui é um ponto a mais. É quando você já conhece as pessoas que você está convidando e você já sabe que elas não vão ter condição de te retribuir. Isso se liga muito, muito à ideia da evolução dos tipos diferentes de amor, que muitos palestrantes espíritas gostam de colocar. Daquele amor que nos é mais fácil, que é o amor que a gente dá àquele que nos retribui, que é basicamente a ética da reciprocidade, a ética filosófica da reciprocidade, quando se sabe quando vai ser retribuído. Então, essa é um amor um pouco mais simples, né? Que é um amor sem muito risco, que é um amor que faz bem, é bom, né? Ser amado e amar a pessoa que se ama, tem essa troca. O segundo seria um amor fraterno, um amor que é mais próximo desse exemplo, mas não é o exemplo próprio. Mas vamos lá, que é o amor que você dá àquela pessoa que você intui que deve ajudar, aquele seu irmão que está precisando, aquele seu amigo que está precisando, alguma pessoa que você demanda simpatia, que você tem simpatia, mas não necessariamente sabe se ela vai retribuir ou não, mas que de alguma forma você foi com a cara dela, né? O seu santo bateu com dela, então você dá o amor para essa pessoa porque você gosta de alguma forma dela. Algo nela te traz uma simpatia, alguma coisa. Enfim, isso o amor mais fraterno. O amor incondicional, que é o amor que o Anderson trouxe aos inimigos, é o amor que nós temos incondicionalmente. É aquele trabalho pelo trabalho, ajuda pela ajuda, o bem pelo bem. Não importa se essa pessoa vai retribuir ou não, mesmo sabendo que essa pessoa não vai retribuir, eu ainda assim o faço. Mesmo sabendo que essa pessoa me quer mal, ainda assim o faço. Mesmo sabendo que essa pessoa está nem aí para mim, mesmo assim o faço. O amor incondicional. Então, esses níveis de amor. Aqui é o mais próximo disso. Que é aquele que você tem certeza que a pessoa não vai ter como lhe retribuir, os mendigos, os coxos, os cegos, e mesmo assim você os convida. Mesmo assim você os ajuda. É um pouco diferente do primeiro exemplo. Esse ponto, eu trouxe outras coisas aqui, que é essa ideia, essa regra de ouro que existe no amor recíproco, né? Esse amor que é um pouco mais ligado ao nosso raciocínio lógico, nosso raciocínio humano, que muitas das pessoas confundem com o amor que é dito não só pelo cristianismo, não só pelo espiritismo, enfim, mas por outras tantas religiões, que tem passagens de amar ao outro sem olhar a quem. Eu até peguei algumas passagens aqui para entender que é esse amor incondicional que se diz, é essa regra de ouro, é o amor incondicional, é o amor divino. Que eu peguei aqui como isso é colocado no budismo. Não atormentes o próximo com aquilo que te aflige. Como isso é colocado no confucionismo. Não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façais. No hinduísmo, esta é a suma do dever. Não façais aos demais aquilo que, se a ti for feito, te causará dor. No judaísmo, o que é odioso para ti, não o façais ao próximo. Esta é a lei toda, o resto é comentário. No islamismo, nenhum de nós é crente até que deseje para o seu irmão aquilo que deseja para si mesmo. No cristianismo, enfim, a gente tá lendo isso tudo, mas que quando se lê só a sentença, né, não façais com os outros o que não quer que se faça a si mesmo, a gente tem essa ideia de reciprocidade, de fazer só se for lhe dado algo em troca, né? Ou só se lhe for garantido alguma vantagem, alguma benesse disso. Não é dessa forma, né? As passagens, as leis de amor são muito superiores às leis de reciprocidade. São muito superiores. Amor incondicional, ele é quase igual à ideia de felicidade suprema, que só existe nos mundos supremos, nos mundos mais evoluídos. Existe também o amor incondicional, de que nós estamos aprendendo um pouquinho
a deixar de lado o que nos trava ainda para que a gente sinta esse amor incondicional. Porque ainda assim a gente é minado diariamente, toda hora, pelos nossos raciocínios lógicos, pelas nossas pulsões de sobrevivência, pelas nossas pulsões nossas pulsões gregárias, que tem medo de ficar sozinho, tem medo de perder tudo e não ter o que comprar para comer, ter medo, enfim, essas coisas, elas ainda nos inundam e nos fazem ter a dificuldade desse amor incondicional. Mas a gente está estudando aqui para isso, né? Para entender quais são essas amarras, onde o nosso nó aperta mais, começar a entendê-lo melhor, começar a pensar como a gente pode pensar nisso de uma forma mais caridosa, de uma forma mais desinteressada. Então, fecho com esse ponto. Na próxima semana, a gente vai ver as instruções dos Espíritos. Fala bastante sobre essa diferença de caridade moral e caridade material. Beleza, Guilherme. Obrigado, meu irmão. O que eu tinha para comentar, e foi bom realmente que a gente deixasse para o final, são duas coisas. Uma é o seguinte, ao longo do estudo desse livro, e não diferentemente nesse capítulo a gente faz algo parecido, a gente está basicamente estudando como se alinhar, como se harmonizar com as leis divinas, né? E que é de fato o caminho para a nossa felicidade, mas olhando para o outro lado, o que isso também significa? Significa que, por estarmos distantes dessas leis, é que a gente sofre, por isso que a gente sente tanta dor e por isso que a gente ainda não tem um mundo de verdadeira felicidade, né? Então, quando se fala da importância de se fazer a caridade não esperando nada em troca e fazer a caridade por pessoas que não têm como nos retribuir, eu acho importante a gente exercitar isso. Por que fazer isso? Não é? Existe um porquê por trás disso. É porque isso te coloca em contato com algo cada vez mais puro e que é o que vai te mostrar que vale a pena você seguir um caminho melhor. Né? Por que os espíritos superiores não voltam mais atrás? Não é só porque eles têm muita força, mas eles conquistaram essa força porque eles sentiram o gosto da verdadeira felicidade. Eles viram que vale a pena mudar o caminho, não é? Então, eu acho que esse é um recado que é importante que permeie sempre esses nossos estudos, assim, a gente entender que vale a pena, mas alguns sacrifícios precisam ser feitos para que a gente consiga entrar num outro campo vibratório, experimentar um outro tipo de caridade, não é? E aí sim, a gente criando coragem, força para poder nunca mais voltar atrás, né? Esse é um ponto. E uma outra coisa, hoje mais cedo eu estava lendo um pouco do Livro dos Espíritos e não estava falando diretamente de caridade, mas estava falando sobre o trabalho e os Espíritos comentam, né? Se você é uma pessoa muito abastada, você está aí o Kardec pergunta, você não está livre do trabalho, tá? E eles falam, não, com certeza não. Você pode não ter que trabalhar para ganhar dinheiro mais, né? Você já está agora, você não deixa de ter uma responsabilidade de trabalhar pelo bem geral das outras pessoas ou de trazer uma palavra amiga, não é? Você não, na verdade, sua responsabilidade ela até dependendo pode até aumentar, né? E acho importante a gente pensar que aqui o recorte que a gente está fazendo é de questões muito específicas, porque são ligadas a você sair do seu lugar para poder fazer a caridade. Mas quando a gente está trabalhando todos os dias, né, no emprego, no seu caso, você é advogado, eu sou músico, você está entrando em contato com outras pessoas, ali não deixa de ser uma oportunidade de você exercitar a caridade também, né? Você não está no emprego para ser simplesmente caridoso, mas não significa que você não possa lhe dar um auxílio para uma pessoa que está precisando, né? Isso é natural. E é um momento em que assim, você não tem como muito esconder que você está sendo caridoso, porque você vai ter os seus colegas de trabalho vendo que você está ajudando alguém. E você não vai deixar de fazer só por conta disso, né? Então, eu acho que
É um complemento a uma parte que você trouxe do seu comentário. Você estava falando. Às vezes a caridade vai aparecer mesmo, não tem jeito. Agora, você não pode se sentir melhor do que os outros porque você está sendo caridoso. Senão, você já recebeu a sua recompensa, né? Aí já era, a recompensa já está contigo. Na minha profissão, esse trabalhar gratuitamente chama pro bono. Pro bono. Isso aí. Sim, eu já assisti Suits. Eu acho que... Parabéns, Guilherme, antes de mais nada, né? Obrigado aí. Eu me lembro que um bom exemplo que nós temos sobre a caridade desinteressada é o trabalho que vocês fazem na caravana, André. Né? Uma maravilha ali. Você não vai lá, o pessoal que vai fazer não está esperando nada em troca ali daqueles moradores de rua, ou em situação de rua, como se fala agora, né? Você vai ali com o coração cheio de amor para dar para eles ali, todo mundo, a Laura, enfim, todos os que fazem parte da caravana, eu já fiz parte de uma época. E aí você não quer nada em troca ali, você está fazendo ali, muitas vezes, até com acolhimento, ouvindo, conversando um pouquinho e tal. Então, é um exemplo excelente. E isso remete ao voluntariado que o Guilherme falou. O voluntariado é uma coisa muito interessante, mas ao mesmo tempo muito delicada. Ao longo aí dos meus 71 anos, eu tive algumas experiências de voluntariado boas e tive algumas decepções, como ocorre, né? E eu até devo comentar, quando a gente for falar um pouquinho rapidamente, no futuro, tem gente que faz aquela caridade ali voluntária para botar no currículo. Porque hoje é legal, quando você vai para uma entrevista de emprego, mostrar, não, eu sou voluntário na ONG número tal, que faz isso, que faz aquilo. Isso conta ponto para o entrevistador, não é? Então, isso é o fim da picada. A gente está falando de fazer caridade desinteressada, mas existe isso, né? Então, no momento que você vai, por exemplo, como eu disse, da caravana, ou você vai para uma atividade num asilo, ou você vai lá dançar, por exemplo. Minha mulher faz isso, já fez várias vezes. Eu já sou um pouco mais tímido, né? Eu não consigo chegar lá, ficar dançando com as velhinhas. Eu não danço nem com as novinhas, quanto mais com as velhinhas, né? Então, eu sou ruim de dança, mas a minha mulher vai, ela fica dançando com os velhinhos para lá e para cá. Tem um asilo que a gente costumava, agora não, né, pela pandemia, está até lacrado, ninguém entra. Outro dia eu fui fazer agora uma doação lá e não podia nem entrar, tinha que deixar todas as doações na porta, com todo cuidado. É ali em Pinheiral, né? Então, lá em Pinheiral, lá do outro lado da linha do trem, tem um asilo ali, agora perto da delegacia, e a gente costumava ir ali, então tinha festa. O pessoal dançava, ficava conversando. Eu sentava, não dançava, mas eu sentava com os velhinhos, ficava conversando. Eles sentem um prazer enorme. Eu já me vesti de Papai Noel e já fui para o asilo do Monte Castelo, no Natal, ali no Monte Castelo. E a alegria que aqueles velhinhos vinham para cima de mim, Papai Noel, Papai Noel. Estou falando de 90 anos, pessoas com 90 anos, 85 anos. Pô, ali que eu vi que eu tinha um coração que, aliás, nem era tão forte assim, porque depois eu tive que botar até uns stents. Mas, pô, aquilo ali não é duro você aguentar aquela emoção, cara. Entendeu? Então, ao mesmo tempo, agora vamos para o outro lado da moeda. Teve uma ocasião que eu queria fazer um trabalho voluntário, como sempre quero, e eu queria fazer mais, eu queria estar presente. Eu já estava com mais tempo e eu queria estar presente. Aí eu procurei o GAPC. Eu vou citar o nome porque é importante esse exemplo. Eu procurei o GAPC, Grupo de Apoio a Pacientes com Câncer. E aí eu falei assim, bom, eu quero ser voluntário. Ah, não, tem que falar com a dona fulana e tal. Tá bom. Eu fui lá na vila onde era o GAPC, não sei se ainda é, não estou preocupado com isso. Aí foi, não sei se vocês têm algum contato com o GAPC, me desculpe, mas a minha experiência com o GAPC foi péssima. Entendeu? E aí eu falei, não, eu quero ser voluntário. Ah, não, tudo bem, vou falar com a dona fulana. Semana que vem, eu voltei. Eu fui 3 semanas, a dona fulana não estava. Aí eu falei, mas eu quero ser voluntário. Aí a resposta que eu tive foi a seguinte, não, tudo bem, só deixa o seu contato aí, tá bom. Aí eles começaram a me ligar. Me ligaram a primeira vez, eu dei, sei lá, 200, 300 reais para uma cadeira de roda. Ah, nós estamos dando cadeira de roda. Tudo bem, tem cadeira de roda. Aí no mês seguinte,
Mas espera aí, eu quero ser voluntário aí, eu quero fazer o trabalho aí, mas não consigo falar com a dona fulana. Vocês já me ligaram pela segunda vez para a cadeira de roda. Eu falei, não, mas a gente não está precisando de pessoas aqui, não. Ela falou, vocês estão precisando do meu dinheiro, né? Aí a coisa complicou. Aí complicou. Aí eu saí dali, Deus botou no meu caminho uma outra instituição. Encontrei com uma pessoa, falei, você está procurando voluntário? Pô, tem uma outra, que trabalha com câncer. Grupo de voluntários, Grupo da Vida. Sabe onde é o Grupo da Vida hoje? Se você descer do Normândia em direção ao Jardim Amália, ele está ali na esquina do ICT, ali agora. Já esteve na Vila, mas quando a parte de quimioterapia e radioterapia passou para o INJA, né, para as pessoas carentes passou para o INJA, aí eles tiveram que se mudar e estão ali agora no Jardim Amália. Eu entrei ali e fui fazer ali um trabalho com eles. Não teve exigência, não teve nada. Eles queriam era justamente acolhimento. Ali tinha um trabalho com psicóloga voluntária com as famílias, para entender a situação do paciente com câncer, do que recebeu aquele choque da notícia. Enfim, era um trabalho muito legal. É um trabalho muito legal. Atende a 200, 300 pessoas, entendeu? E por dia, 100, 50, com lanche. Isso, eu acabei me tornando presidente daquela instituição um dia, porque eu era vice e o presidente morreu. Aí sobrou para mim, eu tive que assumir. Então, cara, aquele ali é um trabalho legal, sério. E o GAPC me deu uma desilusão muito grande. Quer ver outra que só te liga para te pedir dinheiro? LBV, Legião da Boa Vontade. Quando o LBV me liga, e liga sempre, eu já fico estressado no telefone. Então é aquela história. Agora, voltando para o Evangelho. Tem uma passagem do Boa Nova, que acho que você já deve ter lido, senão eu recomendo que leiam de novo. Quando Jesus estava já começando a caminhada dele, Boa Nova do Humberto de Campos, né? Tem um lance que Levi recebe a visita de 3 pessoas que ele conhecia. Levi era aquele que foi cobrador de impostos, mas que agora era discípulo. E um deles era aleijado, o outro tinha um problema. Todos os 3 eram estropiados, usando o seu termo. E aí Levi tocou eles de casa, porque o Levi era abastado. Ele era abastado. Eles procuraram Levi na casa dele, abastada. E aí tocou eles de casa. Oh, de que forma vocês podem ajudar, não sei o quê. E aí depois Jesus vai falar com ele que não era nada daquilo, Levi. Pô, nós temos que justamente, é o que você falou, Guilherme, nós temos que atender justamente aqueles que estão estropiados, porra. E aí deu-lhe uma lição de moral que o Levi ficou doido, né? E ele entendeu melhor, porque ele não entendia nada, claro. E é um conto do Boa Nova que vale a pena ser lido até nesse momento que você está fazendo essa palestra, porque na próxima semana talvez, porque realmente ali mostra esse mal entendimento que nós temos de o que é a caridade real mesmo, que se pode fazer. E o Anderson tocou um ponto muito importante também, que a gente já estudou aqui em algum outro momento, desculpe até estar me alongando, a gente em algum momento do passado já comentou isso. O Evangelho falou isso para nós em algum lugar. Não é pecado você ser abastado, nem você ter dinheiro, nem você ser rico. Mas como o Anderson muito bem colocou agora há pouco, muito en passant, o que importa é você fazer o bem uso do seu dinheiro, né? Se você, por exemplo, é um gerente, né, numa empresa ou um chefe em algum lugar, você, ao tratar bem os seus companheiros de trabalho, você está fazendo uma espécie de uma caridade. Quando você se propõe a ouvir um que está com uma dificuldade e você desinteressadamente abre a sua porta para ouvi-lo, ele só quer falar, mais nada, ele não quer falar nada. E o último exemplo que eu quero dar é o CVV. O que é o CVV? Alguém ali está interessado em alguma recompensa e ficar no telefone horas ali, ou às vezes minutos e minutos e minutos com alguém que está querendo se suicidar, por exemplo, né? Não Isso podendo é nem se maravilhoso. identificar, né, Jorge? Nem se identificar, exatamente. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E você salva uma vida ali desinteressadamente, não é verdade? Então, a gente tem exemplos 1000 aí de pessoas muito bem intencionadas, e eu cito mais uma vez e parabenizo a caravana. É um excelente exemplo de acolhimento, né? Bom, deixa eu falar um pouquinho aí, já.
O Jorge já pegou a minha parte do horário, mas não tem problema não, que eu fiz a caridade, tá, Jorge? Deixar vocês expor então, esses belos exemplos aí. Mas é muito interessante porque é difícil realmente a gente ser caridoso e sem ostentar, né? Porque a gente tem que se trabalhar a todo momento e eu falo que a única maneira de se trabalhar é estudar. Estudar a doutrina, estar sempre, né, procurando aprender. Porque você dá um intervalozinho aí, igual nós demos, aí você já está meio fora de sintonia. Quando você já chega, você vê, eu cheguei até atrasado, né? E descabelado, como disse aí o nosso amigo Jorge Caldeira. Mas é só para... Eu achei interessante quando você falou o óbolo da viúva aí, me veio também a questão do pessoal da caravana, né? Porque eu participei algumas vezes, poucas vezes da caravana, e eu acho muito interessante. Às vezes o cara tá lá, você chega para dar um sanduíche lá, né? Um pãozinho para ele, e mais um Toddy, não sei o quê, ou 2 pães, né? Aí o cara às vezes fala, nossa, gente, muito obrigado, que até agora eu não comi nada. Aí aquele cachorrinho dele olha para ele assim, ele vai e divide o pão com o cachorrinho. Aquilo ali é o óbolo da viúva, né? Talvez se ele estivesse na situação, não dividiria aquele cachorrinho, falaria, você vai procurar outro lugar. Mas é interessante, né? Como a gente vai aprendendo. E aprende muito com as pessoas quando você faz esse tipo de trabalho, né? Eles têm histórias fantásticas de vida e vai passando para a gente. É muito legal a gente ouvi-los, né? Então, é um trabalho que é aquela troca. Alguém falou, não sei se foi o Guilherme ou o Anderson, é aquela troca que a gente chega achando que vai ajudar, na realidade, a gente está sendo ajudado, né? E também só uma historinha para fechar. Eu tenho um amigo que eu trabalhei com ele em São Paulo, pela CSN, Jorge, e ele é muito interessante. É um cara totalmente, assim, não é ligado a nenhuma religião, mas é um cara que tem um coração de ouro e muito simples, ele. E aí ele estava vindo, foi atender um cliente lá em Mococa, no interior de São Paulo, e ele estava voltando e ele viu um andarilho, né? Ele estava indo para São Paulo, que ele mora em São Paulo, viu um andarilho. Ele parou o carro e falou, você está indo para onde? Aí o cara, estou caminhando, meu amigo. Você quer uma carona? Quero. Ele colocou o cara dentro do carro dele. O cara, rapaz, você sabe como é que são essas pessoas. O andarilho, aquele cheiro, né? O cara não toma banho, o cara tem muito tempo que não tomava banho. Né? Colocou dentro do carro, levou para São Paulo, chegou lá, colocou na casa dele. Falou pro cara, entra no meu banheiro, toma um banho, eu vou te dar uma peça de roupa aqui. O cara se vestiu, tomou café com ele, dormiu lá no outro dia, foi para São Paulo, ainda conseguiu arrumar um emprego pro cara, lá em São Paulo. Eu falei, rapaz, isso é caridade, sem ostentação, cara. Então é só esse exemplo que eu queria citar, ver como tem hora que eu fico olhando e falo, eu tenho muito que aprender, cara. Nossa. Sem medo, né? Porque hoje em dia, uma situação Sem dessa é medo. extremamente perigosa, né? É extremamente perigosa, mas ele foi sem medo e deu certo, cara. Mas é isso aí, gente. O Guilherme, muito bom, cara. Valeu, meu amigo, é Obrigado, sempre João. bom Você a falou sua do seu amigo aí explanação aí. que fez barba, cabelo e bigode, né? Fez quase uma ação global com o cara. Mas uma das coisas que eu sempre penso, agora falando sério, quando eu faço minhas orações, eu penso, poxa, que em algum momento a ferramenta que eu posso oferecer seja exatamente a ferramenta que a pessoa precisa. Ou seja, o seu amigo teve, nesse momento, todas as ferramentas para ajudar. Às vezes, nem sempre as nossas ferramentas são compatíveis com a pessoa que está necessitando. E quando as coisas se encaixam, é tão bonito, né? Bom, trouxe uma mensagem aqui, a gente falando de caridade, de amor. Eu trouxe a primeira epístola aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei.
e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entre o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor tudo suporta. Bom, isso encerro. Se Jorge puder fazer a oração para nós, encerramento. Agradecemos mais essa oportunidade, a irmã Laura, seus colaboradores. É a primeira oportunidade desse ano, estarmos juntos, retomando o nosso trabalho, humilde, mas que a gente faz com amor, com carinho, com coração. Agradecemos essa oportunidade mais uma vez. Agradecemos por estarmos bem, com saúde, junto com a nossa família, nesses tempos estranhos. Aos nossos anjos de guarda, que nos ajudaram sempre ao longo dessa pandemia, ao longo desses meses todos. E pedimos à irmã Laura e a esses anjos de guarda queridos que iluminem os nossos caminhos daqui para frente em 2022, que a gente possa continuar a merecer todas essas bênçãos que tivemos até aqui. E que Jesus, dentro do seu coração misericordioso e magnânimo, nós, humildes servos e os nossos espíritos amigos possam convergir nosso pedido, levando a Jesus dentro do coração magnânimo dele, que permita que essa pandemia possa se amainar para toda a humanidade, para todo o planeta, em particular para o nosso microcosmo aqui do Brasil, que já tem tantos sofrimentos também, não é? E que a gente possa ver ao longo desse ano que se inicia uma situação de pandemia mais controlada, que os nossos governantes tenham um pouco mais de desprendimento e pensem realmente essas pessoas que estão sem trabalho, sem emprego, que perderam por causa da pandemia. Enfim, encontre um caminho, Jesus, dentro do seu coração para amainar o sofrimento de todas essas pessoas. Que nós somos abençoados, porque temos muitas coisas, temos a nossa casa, temos a nossa comida, temos os nossos queridos amigos e parentes e entes queridos ao nosso redor, temos o nosso trabalho, temos a nossa fé, enquanto que muitos nem a fé têm. Jesus tenha pena de nós. Jesus tem de piedade, nós todos aqui na humanidade. Eu sei que esse é um processo de limpeza, que a gente sabe que isso está se passando, um processo de transformação, um processo de limpeza, de expurgo, mas que Jesus possa diminuir para essas pessoas os seus sofrimentos, embora muitos deles tenham que passar por isso. Pedimos licença, então, para dar por encerrado o nosso estudo dessa noite, agradecendo mais uma vez a irmã Laura, seus colaboradores, por essa oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Então, até quarta-feira que vem. Fiquem bem. Até.